Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus nessa noite possa abençoar todos nós mais uma vez, porque Deus, na verdade, Ele já é o nosso galardoador, o nosso abençoador, né, irmãos? Estamos aqui mais uma vez para estar falando da palavra do Senhor, para estarmos meditando na palavra do Senhor e pedir que o Senhor tenha misericórdia e ouça as nossas súplicas, as nossas orações. Com certeza, quando nós nos aproximamos de Deus com um coração puro, um coração sincero, é impossível que Deus não responda às nossas súplicas, o nosso clamor. Estamos aqui mais uma vez para aprender com o nosso amigo Espírito Santo, com o Consolador. Nessa noite estamos aqui para que o Senhor possa falar conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos, você que está no seu lar, você que está nos vendo nessa hora, queria que você fechasse os seus olhos e que você se elevasse o seu coração a Deus para fazermos uma oração em nome do Senhor Jesus e que Deus possa se fazer presente nesse lugar e possa se manifestar em nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, querido e glorioso Deus, Deus altíssimo e soberano, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite, Deus querido, Senhor, para clamarmos pelas tuas misericórdias, Pai, para pedir ao Senhor, Deus, que venha sobre as nossas vidas, Pai, para pedir ao Senhor a tua proteção, a tua guarda, meu Deus, o teu zelo, os teus livramentos para as nossas vidas, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor alcance a vida dessa pessoa que está agora nos assistindo, Senhor. Nós te pedimos, Deus, pela vida de toda a nação, pela vida, meu Deus, de todo homem. Pai Santo, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, que a tua presença ela venha ser notória sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor, Deus, nos dá forças para atravessarmos, meu Deus, todo e qualquer deserto em nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha ser o nosso guia, o nosso libertador, o guarda fiel. Senhor, que nós possamos em todo o tempo lembrar que o Senhor é Deus e que nós somos, meu Deus, barro. Que nós possamos lembrar, Deus amado, que sem o Senhor nada podemos fazer. É muito importante, meu Deus, lembrar, Senhor, que nós somos dependentes de Ti, no ar que nós respiramos, no nosso caminhar, no nosso agir, no nosso deitar. É muito importante, meu Deus, lembrarmos, meu Pai, que a vida sem o Senhor é morte, e morte espiritual. E a vida com o Senhor, meu Deus, é vida e vida em abundância e vida eterna. É isso que te pedimos, Pai, porque cremos nas tuas misericórdias, cremos no Senhor. A nossa fé, meu Pai, os nossos olhos estejam firmados em Ti todo o tempo. Meu Deus, engrandece o Teu nome com as nossas vidas, Pai. Visita nesta hora, Deus, o enfermo, o caído, o oprimido, o necessitado, a viúva, o órfão. Visita neste momento, Pai amado, todas as pessoas, meu Deus, que necessitam de um socorro, de um livramento urgente, meu Pai. Que o Senhor possa alcançá-los, porque o Senhor é Deus poderoso. Tudo está no Teu domínio, embaixo do Teu poder. Pai amado, nós te apresentamos esse trabalho, Pai, crendo que o Senhor é a nossa vitória. O Senhor, meu Deus, é o nosso braço forte. O Senhor, meu Deus, é a nossa vida e é o motivo da nossa canção, é o motivo da nossa alegria. Por isso nós te louvamos e te exaltamos, Deus, com toda a alegria do nosso coração, pelo privilégio do Senhor ter nos escolhido, tão insignificantes que somos, Pai. Mas nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, hoje
nós vamos meditarmos na palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tivesse de dar um tema nessa noite, eu daria um tema assim: quando o problema sou eu. Quando o problema sou eu. Amados, é muito importante nessa caminhada com Cristo, é muito importante que você, que eu, em todo o tempo, irmãos, nós possamos olhar para dentro de nós, olharmos ao nosso redor, olhar a nossa vida, nossa família, o nosso caminhar, as nossas ações e enxergarmos que muitas das vezes o problema somos nós. Quando o ser humano, irmãos, ele entende que a maior parte das tribulações que passamos nas nossas vidas, que a maior parte das dores que passamos nas nossas vidas, que o problema somos nós mesmos, quando nós descobrimos isso e nós mudamos os nossos atos, as nossas ações, então nós ficamos livres para atravessarmos os desertos que nós temos que atravessar por conta de seguirmos a Cristo, de andarmos segundo a vontade do Senhor. Quando nós enxergamos, irmãos, que muitos dos obstáculos que nós atravessamos nas nossas vidas são causados por nós mesmos e nós deixamos isso de lado, então o que vai nos restar é atravessarmos as dificuldades por conta do nome de Cristo. Mas quando nós atravessamos, ainda que seja no fogo, ainda que seja, irmãos, nos vales, seja aonde for, quando atravessamos por amor a Cristo, você pode ter certeza que você não atravessa sozinho. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, baseado na palavra do Senhor. Eu espero que o Espírito Santo de Deus ele venha falar com a minha e com a sua vida nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Mateus. Você que tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 6, para que você venha entender aquilo que Deus vai nos abrir o entendimento nessa noite. Livro de Mateus, capítulo de número 6. Vou estar lendo aqui, irmãos, a partir do verso de número 3. Os irmãos acompanhem em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 3. Para a honra e glória do nosso Deus. Que diz assim, irmãos: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Bem, irmãos,
e o teu Pai que vem em oculto te recompensará. Irmãos, o exemplo de oração de Jesus, do Senhor Jesus, ele nos dá, irmãos, o entender. Jesus nos trouxe, irmãos, a memória, para que nós venhamos entender, irmãos, essa necessidade de entrarmos em secreto, de entrarmos no nosso quarto, no nosso aposento, de muitas das vezes nós olharmos para dentro de nós, para que possamos fazer uma autoanálise de como é que estamos agindo, né? Ele fala aqui das esmolas, né? Então, para que nós venhamos, irmãos, entender o propósito de Deus, para que nós venhamos entender, irmãos, que há a necessidade de olharmos para dentro de nós, entrarmos dentro do nosso íntimo, do nosso ser, e podemos analisarmos como é que estamos procedendo, como é que estamos agindo, como é que estamos ajudando, estendendo as nossas mãos, como é que estamos fazendo a vontade do Senhor. Deus, ele nos convida, irmãos, nessa noite. Olha, quando orares, ores assim, entra no seu quarto, faz ali uma autoanálise, né? Quarto é um lugar de intimidade, onde você fecha a porta, onde você, fechando a porta do seu quarto, você já está fechando porque você não quer que ninguém fique ali te incomodando, né? As suas intimidades, você vai avaliar o seu eu, você vai avaliar as suas ações, os seus atos, você vai expor isso diante de Deus. É um lugar de uma autoanálise, um lugar de intimidade, de você com você mesmo, de você para com Deus. O quarto é um lugar onde você pode refletir nas suas ações. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz assim que o rei Davi, certa feita, ele precisava na realidade ir para a guerra. Você vai ver isso lá no livro de 2 Samuel. 2 Samuel. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele deixou de ir para a guerra, para a peleja, e ele está ali no seu palácio, e ele estando ali naquele lugar ali onde ele tinha acabado de sair do seu quarto, ele vai até a varanda, e quando ele chega na varanda, irmãos, a Bíblia diz que ele vê uma mulher muito bonita, formosa, tomando banho, se banhando. E ele chama um dos seus servos e diz para os seus servos: quem é aquela mulher? E ele diz assim: olha, é a mulher de Urias, o teu servo. Aí ele fala assim: traga aqui. E a Bíblia diz ali que ele teve intimidade com aquela mulher, e que aquela mulher, ela engravidou do rei, né? Ela engravidou do rei. E ali os irmãos bem sabem da história que ele começa a cometer ali várias ações consecutivamente. Consecutivamente ele começa a fazer ações malignas, uma atrás da outra, sem perceber o que estava fazendo, que é o pior. Ele estava fazendo várias ações ali. Ele teve ali um relacionamento com a mulher mulher engravidou, e a mulher manda dizer para ele assim: olha, manda dizer para o rei que estou grávida. E aí o coração do rei, ele já tinha se apegado àquela mulher. Ele já tinha se apegado àquela mulher. E aí, se não bastasse, irmãos, ele começa ali acumulando ações malignas que não agradavam a Deus, sem perceber. Um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que tinha comunhão com Deus, porém, ele começa ali a corromper o seu coração, sem perceber as suas ações, os seus atos.
E ali ele começou a acumular. E aí quando ele percebe, o marido da mulher já está de volta da batalha. E ele pede ali que coloquem ele na frente da batalha a fim de que ele morra. Sem contar que ele vai embebedar o esposo dessa mulher. E ali, irmãos, ele vai só acumulando coisas erradas diante de Deus. E o pior de tudo, irmãos, não é esse acúmulo, o pior de tudo é que não vai percebendo. Muitas das vezes, irmãos, nós nos achamos corretos, achamos homens de Deus, mulher de Deus, ótimo isso. Mas muitas das vezes, por outro lado, nós deixamos acumular muitas ações erradas. Deixamos acumular, vamos fazendo as coisas assim de uma forma que não conseguimos enxergar o estrago que nós estamos fazendo, muitas das vezes na vida até de outras pessoas, sem contar com a nossa própria vida. E aí vamos fazendo, vamos errando. Aí a Bíblia diz aqui no livro de Samuel, 2 Samuel capítulo de número 12, se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia, 2 Samuel capítulo de número 12, e você vai entender porque no livro de Mateus a Bíblia diz que Jesus nos ensinando a orar, ele diz assim, para que quando orarmos, entrarmos no nosso quarto, para que nós venhamos olhar para dentro de nós, para que nós venhamos enxergar dentro de nós os nossos erros, as nossas falhas. E quando nós enxergarmos, detectarmos aquilo que está atrapalhando a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida diária, o nosso relacionamento humano, aquilo que está nos trazendo doença, quando nós detectarmos a tempo, nós então orarmos a Deus e pedimos ao Senhor que Ele venha nos perdoar, para que assim, a partir daquele momento que nós fomos lavados ali através do seu perdão, das suas misericórdias, então nós vamos continuarmos seguindo a Deus. É evidente que nós vamos estar sempre falhos diante de Deus, nós não somos perfeitos, mas Deus, o que Ele quer é que nós venhamos entrar, olhar para dentro de nós, reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos fracassos, e nós expormos diante de Deus, enxergarmos as nossas falhas, as nossas fraquezas, e aí nós vamos prosseguindo, e assim nós vamos dando a nossa caminhada diante de Deus, os nossos passos diante do Senhor, mas passos firmes, sem acusações no seu ministério, sem acusações no seu casamento, sem acusações. Quantas pessoas ela tem acusações? Ah, irmão, mas no meu ministério não tem acusações, mas às vezes tem no seu casamento. Ela casou e o casamento não está dando certo. Casou e é briga, é mau testemunho, e está na igreja, mas as pessoas que vê de fora testemunho. Quantas das vezes, irmãos, tem pessoas que dão o mal, ela vai errando. Quantos já casaram 4, 5 vezes? E vai casando, vai fazendo as coisas. E a Bíblia nos ordena, irmãos, para casarmos uma vez só. E aí vai indo, vai pecando, vai errando, vai fazendo as coisas e não para entrar dentro do seu quarto, dentro do seu eu, para olhar. E muitas das vezes, irmãos, olha, o tema hoje é quando o problema sou eu. E eu não enxergo, né? Que é o pior. E às vezes vamos errando. E Deus, por sua vez, irmão, você pode até errar. Mas Deus, Ele vai te mostrar aonde você está errando. A questão é quando eu não quero enxergar o que Deus está me mandando. Quantas pessoas, irmãos? Ele casou uma vez, ele casou duas, e está ali, e busca, e está congregando, e ali, ele tem uma esposa, daqui a pouco tem outra, e segue a vida. Mas na verdade, irmãos, precisamos analisar. Quantas pessoas, irmãos, ela muda ali já passou ali por 10, 20, sei lá, quantas igrejas, e ele tem um ministério, ele nunca parou para olhar o seu ministério,
Muitas das vezes ele está até em outra igreja, ele fala assim, eu saí de lá porque o problema foi o pastor, porque o problema foi a irmã, porque o problema foi o irmão. Mas irmãos, e quando o problema sou eu? Quando o problema sou eu? Será que eu tive 7 casamentos, 6 casamentos, e todos eles estiveram errados? Será que eu passei por 10 empregos, todos os empregos ali, a empresa não prestava, a empresa não vale nada? Ninguém presta para mim. E eu não consigo muitas das vezes enxergar que o problema sou eu. Passei por 10 empregos. Falei, não, essa daqui eu não fico porque essa daqui não me valoriza, essa daqui eu não fico porque o patrão não presta, aquela ali eu não fico porque o gerente não presta. Irmão, e quando o problema é você? Eu passei por 10 igrejas. E eu faço a obra aqui, faço a obra ali, sou obreiro aqui, sou obreiro naquela, sou pastor aqui, sou pastor ali. E já passou por tantas. E nenhuma presta. E você é que presta. Irmãos, Jesus ele fala assim, quando orares, entra no seu quarto, avalia, feche os seus olhos, reflita. Reflita. Vê aonde é que está a falha. E às vezes, irmãos, vamos falhando, vamos pecando, e às vezes temos a dificuldade de olhar. Ah, irmão, eu nunca tive uma vida espiritual satisfeita, onde eu me alegrei, onde eu tive o prazer de estar buscando a Deus. Onde que está o problema, irmão? Não, o problema foi lá, irmão, na minha igreja. O pastor não é homem de Deus, o pastor não tem comunhão com Deus. O problema é o obreiro. O problema é, às vezes, é a Bíblia. A Bíblia é atualizada e fizeram muitas mudanças desde do começo do Evangelho até aqui. O problema é a Bíblia. Mas, às vezes, nunca enxerga que o problema sou eu. E isso vai acumulando, irmãos. Lembrando, irmãos, que o perdão com Deus, ele é como um banho para as nossas vidas. Um banho diário. Senhor, tem misericórdia de mim. Os meus olhos estão fazendo coisas que não te agradam. O meu coração tem feito coisas que não tem te agradado. Senhor, a nossa vida, a vida do cristão é essa, irmãos. Pedindo misericórdias ao Senhor. E às vezes, irmãos, é mais fácil, né? Você muda daqui para lá. Chegando ali, passa um tempo, porque tudo novo. Tudo que é novidade agrada aos olhos, né, irmãos? Tudo que é novo agrada aos olhos, né? Por isso que muitos casamentos estão corrompidos, né? Por isso que muitos ministérios estão corrompidos. Ah, irmão, mas eu tenho um ministério porque eu sou homem de Deus. Sou mulher de Deus. Eu sou um jovem de Deus. Tenho o meu ministério, mas ali não vai, porque o pastor não me dá oportunidade. Sabe por que não vai, irmão? Vou falar para você. A oportunidade quem dá é Deus. Nenhum homem, ele tem condição de segurar a oportunidade quando Deus quer te dar. Sabe, quando o problema sou eu? O problema sou eu, irmão. O problema sou eu. Quando eu enxergo que o problema sou eu, a minha vida ela começa a caminhar devagarzinho, a dar passos, ela começa a avançar. Mas a questão é enxergar quando o problema sou eu. Minha vida espiritual, irmão, é péssima. O problema é quem, irmão? De Deus? A palavra de Deus diz assim, irmãos. Livro de Provérbios, a palavra de Deus diz assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar. E ainda quando ele for velho, quando ele for moço, quando ele estiver adulto, ele não se desviará dele. Quando desvia, irmão? Ah, irmão, o problema é de Deus. O problema é do pai, foi o pai. O problema foi a mãe. Quando o problema, irmãos, de repente, está ali, irmão. Porque se a palavra de Deus, ela diz, irmão, ensina o teu filho no caminho que deve andar.
E quando ele tiver adulto, ele não se desviará dele. Se você crê até o fim, irmão, ainda que seu filho esteja, irmão, ainda que ele desviou, ele foi para as drogas, ele foi para o crime, mas você tem que manter o que Deus falou. Não é o que o seu filho está fazendo. Não. Se ele é teu filho, você que ensinou de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, então basta você crer até o final, que Deus, ele vai fazer a parte dele. O problema, irmãos, nunca é Deus. O problema nunca é Deus. O problema sempre somos nós. Quando nós enxergamos as coisas por esse ângulo, então as coisas, irmãos, ela começa a caminhar nas nossas vidas. Aí diz aqui, irmãos, livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 12, diz assim, irmãos: e o Senhor ouviu Natã, o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira, que comprara e criara ela, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Irmãos, a Bíblia diz assim, irmãos, que havia numa cidade 2 homens. Um era rico e o outro era pobre. O rico, ele tinha várias cordeiras e tinha vacas. Tinha em abundância. Em abundância. Mas o pobre, ele tinha uma única cordeirinha. E ele protegia aquela cordeirinha porque para que não fosse arrebatada daquele local, não fosse comida pelos lobos, pelos leões. E ele cuidava com maior zelo. Então ele cuidava ali dentro da sua casa, com maior zelo, com maior carinho, daquilo que ele tinha, do seu esforço, ele fazia para aquela cordeirinha estar comendo, né? E Natã, ele vai falando com Davi, ele fala assim: ó rei, havia esse homem. E aí o homem rico, ele recebeu um viajante e ele foi fazer uma mesa para alimentar aquele viajante, e ele mandou pegar a cordeirinha do pobre. Mandou pegar a cordeirinha do pobre, sendo que ele tinha várias cordeiras, muitas cordeiras, e ele tinha também vacas. Então ele tinha em abundância, mas ele mandou pegar do pobre para matar e alimentar o viajante. Pois bem, irmãos, aí a Bíblia diz que Davi, quando ele ouve isso, a Bíblia diz assim que a ira dele se acendeu, ele ficou muito bravo. Ele ficou muito bravo. E você olha que ele já tinha pecado, ele já tinha se deitado, engravidado a mulher do servo. E aí Natã fala para ele assim: então, é assim. Aí a Bíblia diz que ele ficou indignado, né? Aí Davi diz assim, irmão, a Bíblia, no 5: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, este homem que fez isso, que fez tal coisa. Olha, Natã, esse homem que fez tal coisa é digno de morte, merece morrer.
Olha que ponto nós chegamos quando nós, irmãos, começamos cometendo as falhas. Irmãos, você acredita em crentes que ele passa dias e dias sem pedir perdão para Deus? Sem pedir misericórdia do Senhor? Às vezes até a oração dele às vezes é: Senhor, eu entro na tua presença. Não entra pedindo misericórdia, pedindo perdão, se humilhando na presença do Senhor, e ele vai embora, irmão. Vai embora, achando que Deus está ali aceitando as suas orações. Irmãos, Deus é soberano. Quando nós entramos na presença do Senhor, entramos nos humilhando, irmão. Humilhar-nos perante a mão potente de Deus. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que Davi ficou indignado e diz assim: esse homem é digno de morte. Pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: rei, sabe quem é esse homem? Sabe quem é esse homem? É você. É você. E assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Às vezes Deus, poxa vida, eu tirei você do mundo, tirei você do vício, tirei você da prostituição, tirei você da lama, de um charco de lodo, né? Deus tentando nos lembrar às vezes. Te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul e te dei a casa de teu senhor e as suas mulheres e as mulheres de teu senhor, e em teu seio também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Mas por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? Amém, irmãos? Olha que palavra gloriosa. E fazendo o mal diante dos olhos do Senhor. Deus, muitas das vezes, irmãos, Ele nos diz assim: tem te faltado alguma coisa? Tem te faltado saúde? Olha ao redor do mundo. Quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas estão para morrer? Quantas pessoas estão infectadas? Quantas pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, estão passando nudez, estão passando, irmãos, aflições que muitas das vezes nós não aguentaríamos. E muitos deles estão até dando graças a Deus. Muitos deles estão ainda louvando a Deus. Muitos deles, irmãos, estão ainda exaltando o santo nome do Senhor. E Deus, Ele, é importante que Ele nos lembra, não jogando, não nos lançando em rosto, mas pela tristeza que muitas das vezes é causada ao coração de Deus. Ele diz assim: tem faltado alguma coisa? Se tem saúde, olha quantas pessoas estão aí nessa situação. Olha na televisão, olha os números aumentando e tudo. E você está aí, desse vírus, dessa maldição. A sua família está livre, né, irmãos? Nós estamos no propósito aí pedindo para Deus, que o Senhor dê condição de atravessar toda essa pandemia sem que nenhum sequer do teu povo seja atingido. E nós estamos aqui hoje no dia 14 de março e o Senhor tem sido fiel às nossas súplicas, às nossas orações. Mas às vezes, irmãos, tem tanto coração insatisfeito para com Deus. E Deus muitas das vezes Ele tem que nos lembrar: tem te faltado algo, tem te faltado saúde, tem te faltado alimento, tem te faltado até mesmo o meu amor para contigo tem faltado. Então, irmãos, Deus, essa palavra, você vê aqui no livro de, você vê aqui no versículo de número
13, capítulo 12, no verso 13, ele diz assim, irmãos: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassará o teu pecado, não morrerás. Mas o seu filho morreu. E Davi, a partir dali, irmãos, ele passou ali uma situação de dores, de angústia. Ele passou ali uma situação, irmão, de tristeza espiritual. Olha a importância, irmãos, de nós pararmos às vezes. Olha, irmãos, a que ponto, olha quanta coisa passou para Davi chegar diante de Deus e falar assim: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Lucas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 14. Lucas capítulo 14, verso 27 e 28. Lucas 14, 27 e 28. Diz assim, irmãos: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer-se dele. Olha só, irmãos. Qualquer que quer ser discípulo de Jesus, ele tem que pegar sua cruz para seguir a Jesus. E aí diz assim: qual de vós, querendo edificar uma torre grande, uma obra grandiosa, pois não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. Senão as pessoas vão olhar e falar assim: poxa, aquele crente começou tão bem, ele era uma bênção, mas hoje não vejo mais a mesma essência. Quando ele falava, Jesus, eu sentia até arrepio, eu sentia Deus na vida dele. Irmãos, quantas pessoas hoje ele conversa às vezes com um cristão e não sente mais a presença. O crente não passa mais a presença, não passa mais a unção. Para muitas pessoas, tem deixado o seu ministério ser defraudado, envergonhado. Quem é você, irmãos? Eu sou pastor numa igreja. Como que é o nome da igreja? Tal. Nossa, você é pastor? Como que é o seu ministério? Como tem sido o seu ministério como pastor? Como obreiro? Como membro? Como chamado do Senhor? Como tem sido o ministério? Ou tem levado assim, de qualquer maneira? Irmãos, todos nós temos um ministério. Cumpra, irmãos, o teu ministério com fidelidade. O seu ministério matrimonial, no seu casamento. O seu ministério com Deus, as suas orações todos os dias. Independente de pandemia ou não. Independente da igreja, o templo está abrindo ou não. Cumpra o teu ministério fielmente.
todos os dias, em todo momento. E Deus, Ele nos chama para isso, sabe, irmãos? Para que nós venhamos, irmãos, avaliar. Senta, para, avalia. Sabe, irmão, quando nós vamos parar para avaliar, deixa eu ver aqui as minhas contas, né? Espera aí. Vamos fazer uma obra na igreja, né? Vamos. Mas espera aí, quanto que nós temos de pagar de conta de luz, de água? Quantos que são fiéis? Quantos que são fielmente ali todo mês? Então vamos fazer. Dá para fazer? Dá. Então vamos fazer. Vamos fazer. Que Deus vai honrar. Às vezes temos que parar, irmão, fazer uma autorreflexão. Quem era você quando aceitou Jesus? E quem é você hoje? Será que você ainda tem a credibilidade dos que não são crentes? Será que você tem a credibilidade daqueles que não são cristãos? Ou caminhamos juntos? Vem mais para frente aqui, irmãos. Ainda no livro de Lucas. Daqui a pouco nós já vamos estar encerrando. Em nome do Senhor Jesus. Abre a sua Bíblia aí no livro de Lucas. No capítulo de número 15. Nós vamos entrar aqui na reta final desse ensinamento. Lucas, capítulo de número 15. Diz assim, irmãos, eu vou ler aqui rápido para a gente não perder o tempo. Disse assim, do verso 11 em diante, parábola do filho pródigo. Disse assim, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi a meu pai, pequei contra o céu e perante ti. Amados, esse título diz, quando o problema sou eu. Amados, a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, cheio de dinheiro, cheio de bens, e a Bíblia diz assim que ele gastou tudo os seus bens, e ele chegou ao ponto, irmãos, de única coisa que sobrou para ele foram as bolotas que os porcos comiam. Mas a Bíblia diz assim, irmãos, que ele disse assim, irmãos, a Bíblia diz assim, caindo em si, ele disse então, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, meu pai, pequei contra o céu, contra Deus e perante o Senhor. Amado, ele reconheceu que o problema era ele. O problema não era o pai. O problema não foi a terra aonde ele foi. O problema era ele. Como Davi, irmão, quando ele disse assim, pequei. Irmãos, muitas das vezes nós temos que lembrar aonde nós caímos. Irmão, pastor, você está falando besteira, pastor. Eu não caio.
Eu não caio. Eu não peco. Eu não erro. Parabéns para você, amado. Parabéns para você. Mas eu vou falar para você, irmãos. Deixa Deus tomar a rédea da sua situação. Do seu ministério. Você que tem ministério, irmãos. Não deixa ele cair por terra, não, irmãos. Lembra para que você foi chamado, irmão. Aquilo que você foi chamado é aquilo mesmo que você vai. Ah, irmão, mas o meu ministério eu tenho o meu ministério também no meu casamento. Também você vai ter que prestar conta um dia. Você que já conhece a palavra principalmente, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ele pode casar, irmão, mas através da sua fé, ele pode casar. Mas a família dele, ele e a família dele vai entrar na arca. Você vai ser uma geração que você vai poder dizer um dia para Deus: todos o que o Senhor me deu. Vai falar igual Jesus. Nenhum deles se perdeu. Porque depende de você, irmãos. Quando o problema sou eu. 10 casamentos, todos os 10 casamentos é errado. E eu não sou. Irmão, quando o problema sou eu. Passei 30 ministérios, todos são errados. Eu não afirmo a minha vida espiritual. Eu não firmo o meu ministério. Eu não firmo aquilo que Deus me chamou. Deus te chamou, irmãos. Não foi para você ficar sem fazer nada. Ele te chamou para frutificar. Então, irmãos, olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si, irmãos. E avalia. Faz uma autoanálise agora, irmãos. Na sua vida espiritual, no seu casamento, no seu pensamento, nos seus pensamentos, na sua comunhão com Deus. Uma autoanálise. Entra no seu quarto, lá dentro. Lá dentro, irmãos. Ali pertinho da cama, perto da janela. Fecha a sua porta. Avalie a sua vida, o seu ministério, o seu caminhar. Sabe, irmãos, quando eu consegui dominar a minha vida financeira, quando eu parei para poder avaliar a minha vida. Espera aí, aqui dá para me gastar, aqui não dá. Por que eu vou fazer esse empréstimo? Eu vou pagar juros para quê? Tem realmente necessidade? Ah, eu tenho realmente a necessidade de me envolver com tantas pessoas e nunca dá certo? Todas elas são erradas e eu sou certo? Então, irmãos, fique com esse ensinamento. Quando o problema sou eu. Porque às vezes nós vamos, irmãos, as preocupações diárias, as coisas que exigem de nós, nós vamos. E o principal vai ficando para trás. A nossa comunhão, a nossa vida com Deus, aquilo que é correto diante de Deus, vai ficando para trás. Então, irmãos, quando Davi, ele enxergou que o problema foi ele, quando o filho pródigo enxergou: pai, pequei. Ele está dizendo para ele assim: que besteira que eu fiz com tudo que Deus me deu. Que besteira que eu fiz. E aí a Bíblia diz que ele leva autoanálise. Então você se levanta. Então, irmãos, nessa noite eu venho pedir a Deus, nós vamos orar agora. Voltou. Vamos estar orando agora, irmãos, apresentando a vida de todos os amados, a vida de todos os irmãos da Trabalhadores do Evangelho no Jardim Paraná. Vamos pedir também pela nação. Vamos pedir, irmãos, pela vida de todos os homens, de todas as mulheres. Uma coisa é certa, irmãos. Nós estamos em meio a uma pandemia. Em meio a uma pestilência. Nós estamos com propósito com Deus. E nós podemos dizer, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. É lógico que nós vamos fazer a nossa parte, né, irmãos? Não adianta eu andar no meio de multidão de pessoas
aglomerar, andar sem me proteger e dizer que Deus está me guardando. Lógico que eu tenho que ser prudente. Então, irmãos, seja prudente. Nós estamos aí, irmãos, na linha de frente, trabalhando em hospital. Nós sabemos como que está a situação. Portanto, amados, se cuidem dos seus familiares. Você cuidando dos seus familiares, você cuidando, fazendo a sua parte, é impossível que Deus não faça a parte dele. Vamos nessa noite estar orando ao Senhor, terminando esse ensinamento em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor, através dessa oração, Ele possa visitá-lo, Ele possa socorrê-lo nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria que você, na sua casa, no seu lar, você que está nos assistindo, feche os seus olhos agora, porque nós vamos estar encerrando em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Amado Deus, grande, altíssimo e soberano, dominador, digno de honra, de glória, de toda adoração, meu Pai. Tudo está sobre o teu domínio, meu Pai. Inclusive, meu Deus, essa pandemia. Inclusive, meu Pai, o inferno. Meu Deus, através do teu poder, através da tua palavra, o Senhor pode parar o sol, o Senhor pode, meu Deus, parar, meu Pai, o universo, porque o Senhor é Deus, porque servimos ao Senhor, Deus vivo e soberano. Muitas das vezes, meu Pai, passamos tempo servindo a quem não pode nos socorrer. Às vezes servimos até nós mesmos, meu Pai, achando que por batalharmos tanto, achamos que por esforçarmos tanto pelos nossos braços conquistaremos a nossa vitória. É engano, meu Pai. A necessidade de nós olharmos para nós e enxergarmos, meu Deus, que o Senhor é a força, o Senhor é a nossa força, o nosso auxílio, a nossa proteção, a nossa guarda. O Senhor, meu Deus, que pode nos livrar, meu Pai, pôr sobre nós, meu Pai, um revestimento, um escudo forte, para que, meu Pai, nenhum mal nos suceda, nem que praga alguma chegue à nossa tenda, e nem nos nossos familiares, meu Pai. O Senhor é Deus poderoso e soberano, e eu profetizo na vida dessa pessoa, Pai, que está assistindo agora. Meu Deus, o livramento do Senhor, a guarda do Senhor. Meu Deus, eu te peço que, se tiver, meu Deus, alguém nos assistindo que esteja doente, meu Deus, eu te peço que o Senhor leve a saúde agora. Meu Deus, não é daqui a pouco, não é amanhã, não, é agora, meu Pai. Basta que essa pessoa se apegue, meu Deus, a essa palavra e creia que o Senhor está aqui, mas o Senhor é onipresente e o Senhor alcança essa vida agora. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, apresentamos, meu Pai, todas as nações, apresentamos, meu Pai, o Brasil, em Paraná, apresentamos a vida dessa pessoa que está assistindo agora. Em nome do Senhor Jesus, eu estendo a minha mão agora, mas eu te peço que essa mão, meu Deus, simples, falho, errante, neste momento ela se torne na tua mão, meu Deus, para, meu Deus, visitar, para entrar nesse lar agora. E, meu Deus, fazer varrer, fazer, meu Deus, dissipar tudo aquilo que amedronta essa pessoa, tudo aquilo que leva à enfermidade, que leva à dúvida, meu Deus, nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos, meu Pai, crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, porque se não fosse assim, nós não teríamos nem chegado até aqui. Diante das multidões que caem ao nosso derredor, meu Pai, não teríamos nem chegado até aqui. Mas se chegamos até aqui porque o Senhor nos guardou e o Senhor é fiel para nos livrar e nos levar até o fim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus continue vos abençoando. Eu quero que você estenda as suas mãos agora para que nós venhamos dar as bênçãos apostólicas em nome do Senhor Jesus Cristo. Estende as suas mãos aí onde você está agora, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus seja com todos, não só hoje, mas eternamente. Você que crê nesse Deus vivo e que o seu coração transborda de alegria por isso, diga amém. Louvado seja o Senhor.